Uou, uou. Essa é só pra vocês, hein? Bom dia, meus amores! Parece que tá frio, né? O estranho caso da menina que ama frio. Eu adoro frio. Frio é totalmente psicológico. Então, vocês aí que estão na casa de vocês, pega um cafezinho quentinho, pega a cobertinha, se enrola, porque hoje falaremos de ventos. Sim, ainda estamos falando de ventos. E é um tema muito gostosinho. A aula passada a gente falou bastante sobre os ventos alísios, né? E a gente estava falando sobre a circulação geral, né? E hoje a gente vai focar mais em ventos de monções, tudo bem? Que são aqueles que acontecem na Ásia, no sudeste da Ásia, e também as brisas, tá? Assunto muito importante. E também, se não ficar muito extenso, pretendo tratar sobre tornados, furacões, ciclones, tufões. Vocês sabem a diferença? A gente vai discutir tudo isso hoje, tá? Então peguem a apostila de vocês aí, pra gente acompanhar junto, tudo bem? A gente já tá terminando essa parte. Só falta a gente falar sobre os climas do mundo, mas daí vai ser aquela aula mais de análise de climograma, vai ser mais tranquilinho, tá? Mas é isso. Estou com muita saudade de vocês, de coração. Eu sempre falo isso, mas de verdade, eu quero vê-los logo. Tô ficando cansada já dessa vida de aula aqui. Não nasci pra esse troço, nasci para contatos humanos. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Ventos de monções e brisas, tá? Então, existe aqui 3 tipos de ventos, né? Que a gente já estudou. Os ventos alísios, ventos de monções e brisas, tá? Os ventos alísios, gente, a gente fala que são ventos constantes, né? Porque eles são ventos provenientes da rotação da Terra. Então, a rotação da Terra, né, tem o movimento dela. E tudo que está, né, na atmosfera, por exemplo, vai ter um movimento também. A diferença é que enquanto a Terra vai de oeste para leste, os ventos ou os fluidos, né, que a gente fala que está na atmosfera, eles vão no sentido contrário, tudo bem? Lembra que a gente já discutiu isso um pouquinho, falou sobre força de Coriolis, tá? Se não me engano, tem um exercício mais na frente aí que eu vou reforçar isso de novo, tá? Então, qual que é a diferença? Os ventos alísios são ventos constantes, sempre existem esses ventos, tá? Os ventos de monções, eles acontecem de 6 em 6 meses, então por isso que a gente chama eles de ventos periódicos, tá? E a gente sempre destaca aqui o sudeste da Ásia, principalmente a Índia, né, que é onde sofre os maiores impactos, né? Sofrer, mas é onde atinge aí mais essa questão de umidade chegando no continente, depois é seca ocorrendo no continente, tá? E as brisas, tá? As brisas, elas são mais pontualmente no litoral, tudo bem? E a gente vai falar hoje sobre ventos de monções e brisas, porque são mais simples do que os ventos alísios, por isso que a gente reservou só uma aula para eles, tudo bem? Vamos lá. Gente, não muda, vocês vão ver que a gente vai discutir ventos alísios, monções, a gente discute brisas, furacões e a gente sempre vai ver que a atividade, né, a atmosfera, ela é constante, tá? Ou seja, sempre vai ser a mesma regrinha, tá? Os ventos sempre se dispersam, né, de alta pressão para baixa pressão. Então, sempre os ventos vão de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Então, só precisa reforçar isso, tá? E para que esse ar sofra deslocamento é necessário 2 fatores. Lembram disso? Temperatura e pressão, tá? Ou seja, de novo, né? Aquela massa de ar que ela tem maiores temperaturas, as moléculas elas estão mais separadas e mais agitadas, né? Isso faz com que elas tenham menor densidade e elas tendem a subir. Então, ó, baixas pressões geralmente são mais quentes, então o ar vai subir, tá? Em contrapartida, a gente vai ver que o ar mais denso, o ar frio, as moléculas elas estão mais unidas, isso faz com que ela tenha uma maior densidade e ela tende a descer, tá? Lembrou disso, né, sobre a questão da densidade das moléculas aí e também questão do deslocamento do vento, vocês vão gabaritar qualquer questão relacionada a vento, tudo bem? Então, sabemos aqui sobre a densidade das massas e o vento sempre desloca de alta para baixa pressão, tudo bem? As brisas, gente, acontecem basicamente em áreas litorâneas. Então, pensem comigo aqui, ó. Durante o dia, o oceano está mais frio e o continente mais quente, né? É
aquela coisa que eu falei para vocês sobre o calor específico, né, dos materiais. A gente já discutiu isso, né, que o calor específico da água, ele é maior. Então, ele demora mais para aquecer, né? A água, ela é translúcida. Então, ela demora muito mais tempo para se aquecer, tá? Agora, a terra, o calor específico dela, vocês conseguem se aquecer e também liberar calor de forma muito mais rápida, tá? Então, pensem comigo, durante o dia, se aqui eu aqueço mais rápido, aonde vai estar mais calor? Na terra ou no oceano? Na terra, né? Se aqui a tendência a ter mais calor, né? Porque aqui ele consegue armazenar calor mais rápido, aonde vai ser a minha alta e aonde vai ser a minha baixa pressão, tá? Então a gente já discutiu que temperaturas mais elevadas a gente tende a ter baixa pressão, tudo bem? E aonde está mais frio, a gente fala que tem alta pressão. Então, por isso que a gente chama de brisa marítima, que ocorre durante o dia, porque o vento sempre vai de alta pressão para baixa pressão, tá? Então, é por isso que nesse caso aqui os ventos vão sair do mar em direção para a terra, tá? Por isso, então, que é chamado de brisa marítima, certo? Então, a mesma questão aqui de deslocamento de vento e saber sobre a questão de o que aquece mais rápido e o que aquece mais devagar, tá? Então, durante o dia, você vai ter a brisa marítima, tudo bem? Na onde elas saem do oceano e vão em direção para o continente, tá? E agora a brisa terrestre, ao contrário. Durante a noite, o oceano está mais quente e o continente mais frio. A mesma teoria. Obrigada, moto. O que vai acontecer? A água, ela ficou lá durante o dia se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo devagarzinho, até que à noite ela atinge aí temperaturas maiores. Agora, na Terra, ela já liberou todo o calor. Armazena calor muito rápido, libera calor muito rápido para a atmosfera, tá? Então, aonde vai estar mais quente e aonde vai estar mais frio? À noite, a tendência é que os oceanos tenham maiores temperaturas. E no continente, a gente vai ter a menor temperatura, tá? Os ventos sempre se deslocam de alta para baixa pressão. Se o oceano agora ele está mais aquecido, mais quente, então ele vai ser meu ponto de baixa pressão. E o continente vai ser alta pressão. Então o ar ele vai se deslocar do continente em direção ao oceano. E por isso que é chamado de brisa terrestre. Tá certo? Tranquilinho? Fácil, né? Muito fácil. Vamos lá. Ventos periódicos ou de monções. Ocorre a cada 6 meses na Ásia, né? Gente, por que só acontece na Ásia, propriamente dito? Quando a gente olha aqui o mapa mundi, por exemplo, e a gente passa aqui uma régua na linha do Equador, tá? Vocês vão perceber que aqui nessa questão, principalmente a Índia, é o único país que já perceberam que o sul dele é oceano, né? Então aqui, a parte do norte dela é continental, e aqui, ó, a grande parte do sul dele é oceano, tá? Muita quantidade de água, certo? Isso, então, aqui vai influenciar nessa questão do deslocamento de ventos, tá? Como que acontece isso, ó? Ventos de monções de verão. Vocês vão perceber que tem as monções de verão e as monções de inverno. Sempre quem dita a regra é o hemisfério norte, tá? Então, se eu tô falando de monções de verão, é porque o hemisfério norte tá no verão, tudo bem? Se eu falo monções de inverno, é porque no hemisfério norte a gente tem monções, está no inverno, na estação do inverno, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a linha do Equador, tudo bem? E tá chegando uma maior quantidade de energia solar. Olha como os raios solares está chegando no hemisfério norte. E é inverno no hemisfério sul, tá? Pessoalzinho, pensa comigo. Se é verão no norte e inverno no sul, aonde vai estar mais aquecido? Região norte ou região sul? Região norte. Então, de novo, a gente vai fazer aquela associação com alta ou baixa pressão. Se aqui é verão e está mais aquecido, aqui vai ser meu ponto de baixa pressão. E aqui, ó, esse oceano aqui, ó, que vai demorar para ser aquecido no inverno, vai ser meu ponto de alta pressão. Os ventos sempre se locomovem de alta para baixa pressão. Então, como que vai funcionar? A gente sabe que a região norte de baixa pressão, o hemisfério sul alta pressão. Então, os ventos vão soprar aqui, ó, do sul para o norte.
tá? E qual que é a consequência disso, né? Vai chegar uma grande quantidade de umidade aqui nesse continente, tá? Nesses períodos aí de 6 meses, tá? E isso é ótimo para o desenvolvimento, principalmente da agricultura, tá? Então, são meses que vai chegar uma grande quantidade de massa de ar quente e úmida, tá certo? Que vai favorecer aqui o desenvolvimento da agricultura no Sudeste Asiático, tudo bem? Isso é chamado de monções de verão, tá? Então, ó, para vocês verem aqui, ó, a temperatura do mar é menor que a temperatura do continente, então o vento marítimo predomina e leva muita umidade para o continente. Muitas nuvens de chuva se formam sobre o sul da Ásia quando o ar úmido do mar entra sobre o continente quente, tá certo? Então, isso vai favorecer uma grande quantidade de chuvas aqui e o desenvolvimento da economia aí que depende da chuva, por exemplo, a agricultura, tá certo? Então, nos que meses que acontece isso, na monção de verão? De junho a setembro, tá? É muito importante vocês terem essa concepção também da data, porque, por exemplo, eu separei uma lista de exercícios para vocês, e não sei se vocês lembram daquele caso, daqueles menininhos que eram um time de... Era um time de futebol? Eu preciso rever lá agora. Que ficou preso numa caverna, por quê? Porque o nível de chuva, né, aumentou tanto, choveu tanto, que eles ficaram presos dentro da caverna, porque o nível da água subiu muito, né? Então, nos vestibulares, eles vão usar esses casos, né, esses cenários, coisas que aconteceram associadas. Eles não vão perguntar para vocês o que é monções de inverno, né? Eles vão pedir para vocês associarem eventos que aconteceram nesses lugares com as monções, tá? Então, já dei a resposta aí do exercício para vocês. Então, é o resultado aí das monções de verão, tá? Que tem uma grande quantidade de chuvas e esses menininhos aí, como choveu muito, eles ficaram presos dentro da caverna, tá? Mas eu preciso lembrar direito qual que é a história, porque eu não tô contando direito pra vocês, não. Vamos lá. Ventos periódicos de monções de inverno. Inverteu, né? Agora a maior quantidade de energia solar está chegando no hemisfério sul, que é verão, e aqui vai ser inverno. Então, a mesma coisa, temos que pensar aqui, aonde que vai estar mais frio? No hemisfério sul ou no hemisfério norte? Agora a gente sabe que no continente a gente vai ter menores temperaturas. Os ventos sempre se deslocam de alta pressão para baixa pressão. Então agora a gente já sabe que o movimento aí do vento, né, o deslocamento do vento vai ser diferente, tá? A gente sabe que eles vão se deslocar do norte em direção ao sul, tá? Porque eles sempre se deslocam de alta pressão para baixa pressão. Professora, por que aqui é mais frio? Porque a gente vai estar no inverno, tudo bem? E lembrar que o norte aqui, ó, ele é predominantemente continental, tá? Áreas continentais armazenam calor e liberam calor mais rápido, tá? E o hemisfério sul aqui é predominantemente água, então demora mais para se aquecer, tá? Então, por conta disso, as monções de inverno levam a umidade do continente, tá? E daí agora a gente vai ter 6 meses de seca nessas regiões, né? Então a gente sempre fala que nos 6 meses ali de monções de verão, a gente tem o período da produção, né? De produzir, plantar e desenvolver a agricultura, tá? E nesses meses de seca é quando você vai colher, tudo bem? Então, muito importante, tá? Então, ó, nas monções de inverno, no hemisfério norte, agora a gente tá falando de dezembro a março, o vento sopra do continente para o mar e leva o ar seco para o sul da Ásia. Com o ar seco, menos nuvens se formam, o sol fica mais forte e pouca chuva vai acontecer no sul da Ásia, tá? A temperatura do continente é menor do que a temperatura do mar, então aqui a gente vai ter o deslocamento do hemisfério norte, né? Os ventos, as massas de ar em direção para o hemisfério sul, certo? Tudo bem? Facinho, né? Vocês viram que é sempre a mesma regrinha, a gente só precisa saber aonde está mais aquecido e aonde está mais frio, e a gente associa com pressão. Associamos aonde é alta e aonde é baixa pressão, a gente já sabe para onde vai se locomover os ventos, tá? Agora a gente vai falar aqui, ó, sobre esses eventos associados aí à atmosfera, tudo bem? Que é o furacão, ciclone, tufão e tornados, tá? Esse negocinho aí dá até vertigem na gente, né? Bom, pessoal, na verdade, o que vocês precisam saber, né?
Tudo isso são tempestades associadas a ventos muito fortes, tá? Então, furacão, ciclone, tufão, tornados são tempestades muito fortes, tá? Associadas com ventos de elevada velocidade, tá? Furacão, ciclone e tufão, eles são formados e alimentados pelo mar, tá? Então, vocês vão ver que tem algumas condições aí para que eles ocorram, tá? Mas eles têm que acontecer no mar, tudo bem? E os tornados, eles acontecem em terra. Então, se a gente for falar a primeira diferença aqui, furacão, ciclone e tufão acontecem no mar, tá? Os tornados acontecem e são formados em terra, tá? Só que o que acontece? Vamos falar desses 3 primeiros aqui. Esses 3 primeiros é a mesma coisa. São tempestades com ventos muito elevados, tá? Só que o que acontece? Eles, para cada lugar para onde eles se formam, eles recebem um nome. Como assim, professora? Quando eles acontecem na América do Norte, aqui principalmente na região caribenha, é muito comum, né? A gente ouvir ali que aconteceu na América Central, um furacão, né? Acontece muito ali, infelizmente, por conta das características físicas dessa região. Estados Unidos, México e a região aqui, América Central, principalmente a região caribenha, eles são chamados de furacões, tá? Então, nasceu, se formou e se desenvolveu aqui, é chamado de furacão, tá? Quando eles nascem aqui, ó, na costa da África, próxima à Austrália, Filipinas, Indonésia, aqui nessa região da Oceania e costa da África, ele é chamado de ciclone tropical, certo? Então, aqui é furacão, aqui é ciclone. E quando ele acontece na Ásia, ele é chamado de tufão, tá certo? Então, todos esses 3 aqui são os mesmos eventos, tá? Só que recebem denominações diferentes devido a onde eles nascem, tá? É a mesma coisa de tsunami e maremoto, tá? Mas não tem a ver com essa aula. Mas é em relação da onde ele nasceu, da onde ele se desenvolveu, né? Os tsunamis, geralmente, eles são associados quando ocorrem na Ásia e maremoto ali na América Latina, tá certo? Então, ó, guardem aí que, na verdade, é a mesma coisa, tá? A gente vai falar primeiro, então, desses 3 aqui que nascem no mar. E o tornado a gente fala por último, porque ele nasce só em continente, tá? Então, ó, furacão, ciclone e tufão, eles têm a formação no mar. E aqui os tornados em terra. Eles têm que acontecer, pessoal, em áreas tropicais, tá? Então, vocês vão perceber que eles predominantemente acontecem nas regiões ou do Trópico de Capricórnio ou nas regiões do Trópico de Câncer, tá? Por que isso? Porque para você acontecer a formação de um furacão, de um ciclone, você tem que ter áreas de instabilidade, tá? Como assim, professora? O que é uma área de instabilidade? Ou seja, você tem um lugar ali onde você tem uma temperatura muito elevada e a qualquer momento pode chegar uma massa de ar fria. Isso é uma área de instabilidade, tá? Quando tem encontro dessa massa de ar quente com essa massa de ar fria, isso vai provocar esses ventos de elevada velocidade, tá? E, por exemplo, na área equatorial, dificilmente, ou para não dizer nunca, vai chegar uma massa de ar fria ali. Por isso que a gente fala de áreas de instabilidade. Tem que ter algo frio para causar uma alta pressão, para chocar com essa baixa pressão de temperatura quente e ocorrer esses furacões, tá? Eu vou explicar melhor aqui nos exemplos, tá? Mas, então, nas áreas equatoriais, você vai ter ali temperaturas elevadas o tempo inteiro, né? Mar com temperatura elevada e o ar também com temperaturas elevadas. Então, mar quente com ar quente, área estável. Agora, quando você tem, por exemplo, um mar quente e chega um ar frio, isso causa uma instabilidade, tá? E daí que vai começar a desenvolver esses fenômenos, tá? Então, ó, áreas sempre tropicais, tudo bem? Porque é necessário ter diferenças de pressão para ter ventos em alta velocidade. Então, se você tiver só áreas de baixa pressão, você não vai ter área de instabilidade, tá? As áreas intertropical é onde tem maior radiação solar, tá? E isso vai interferir aqui na questão da temperatura do mar. Vocês vão perceber que os furacões, ciclones e tufões, eu vou ficar falando furacão, tá? Mas lembre-se que é sempre a mesma coisa, tá? Para eles ocorrerem, tem que ter a temperatura da superfície do mar superior a 27 graus Celsius, tá? E é por isso que a gente não escuta ou, né, falar desses eventos em qualquer país, tá? Porque tem que ter essa condição de temperatura elevada do mar, tá? E também tem que ter a condição de você ter uma alta pressão, ou seja, uma instabilidade, tá?
Então, aqui, ó, se eu tenho a temperatura da superfície do mar superior a 27 graus Celsius e áreas de instabilidade, ou seja, uma nuvem, cúmulos nimbus, que é aquelas nuvens bem pretas, né, carregadas, que a gente olha ali no céu e dá até aquele medo, ou massas de ar fria, tá? Isso vai fazer com que, quando o encontro dessas duas, né, alta e baixa pressão, desenvolva ventos de elevada velocidade, tá? E daí vocês provavelmente devem estar pensando, professora, mas o Brasil ele está numa área intertropical, né? A gente recebe uma grande quantidade de radiação e a gente tem áreas de instabilidade, né? Olha aqui, a gente não está sofrendo com frio agora, a gente está tendo uma massa polar atlântica que está chegando lá da Argentina, que está vindo lá do sul, tá? Por que a gente não ouve tanto falar sobre isso no Brasil, né? De furacões? Calma, que a gente vai chegar lá, tudo bem? Bom, vocês vão perceber que elas são mais frequentes no hemisfério norte por conta da continentalidade, tá? Vamos voltar aqui de novo. Ei, nossa, vou ter que voltar horrores. Gente, quando a gente faz a divisão aqui, né, ó, pense de novo, a linha do Equador atravessando aqui, tá? Desculpa, mas é que meu cronômetro acho que tá com problema. Tá. Perdão. Então, quando a gente faz aqui, ó, a gente passa a linha do Equador, o que que a gente percebe? Que o hemisfério norte, ele tem muito mais terra que o hemisfério sul. Concordam comigo? Ó, quando a gente passa aqui uma linha do Equador, aqui, ó, a gente só tem pedacinhos de terra aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, a continentalidade, ela é muito maior, tá? E por que que há a tendência desses eventos acontecerem mais aqui na região norte? Porque lembre-se que vocês precisam de uma elevada temperatura, tá? E no continente, o que que acontece? Essa temperatura, né, se aquece mais rápido, mais forte, acontece no hemisfério norte, tá? De novo, é sempre aquela mesma associação, né? A Terra, né, o continente, ele absorve calor e perde calor mais rápido, tá? E isso vai favorecer o desenvolvimento desses eventos, tá? Porque aquece muito rápido, tá? Em contrapartida, aqui no hemisfério norte, demora para que essas águas se aqueçam, né? Tem pouca terra, tá? Então, vai ser mais difícil para que aconteça esses eventos. É menos frequente, tá? Não quer dizer que não acontece. Tanto que a gente vai discutir principalmente um que aconteceu aqui no Brasil, tá? É menos frequente. É mais comum acontecer nos meses, né, de troca de estações, que a gente fala, né, que é primavera e outono, já vou explicar também, e é mais frequente no hemisfério norte por conta da continentalidade, tá? Aquece muito rápido, tá? Esses continentes, então favorece o desenvolvimento desses eventos. Lá. Vamos lá. Então, eles são mais frequentes no hemisfério norte. Como que se forma, então, gente? Como eu falei para vocês, nos ciclones tropicais, furacão ou tufão, eles têm que acontecer em áreas de temperatura da água superior a 27 graus, tá? Então, a gente está falando de uma água aqui extremamente aquecida, tá? O que que acontece? Água aquecida, pessoal, aquece o ar também, tá? Porque não tem aqui ó, o processo de evapotranspiração dessa água, tá? Então, aqui, ó, liberação dessa umidade, mar quente com água quente, ok. Lembra que eu falei para vocês? Não tem aqui uma alta pressão. A gente está falando aqui, ó, de baixa pressão e baixa pressão. Área de estabilidade, tá? Mas como eu falei para vocês, nas áreas tropicais já é mais comum você ter a chegada de massas de ar fria, tá? Que elas vêm principalmente dos polos, tá? Então imaginem aqui, ó, nesse cenário, mar quente, água quente, de repente chega uma massa de ar fria, tá? Então o que que vai acontecer? Quando a gente tem aqui esse cenário, de novo, a gente vai ter que fazer aquela discussão, né? De alta pressão para baixa pressão. Aqui, se o mar está aquecido, ele passa a ser uma área de baixa pressão. E essa massa de ar fria que está chegando passa a ser uma área de alta pressão. Tudo bem? Então, é exatamente isso que aconteceu, ó. Baixa pressão e alta pressão, tá? O que que vai ocorrer, gente? Essas massas de ar frio, a gente não discutiu que sempre os ventos, né, eles se deslocam da alta pressão para baixa pressão, tá? Então, essa massa de ar frio, ela começa a ir em direção ao mar, né? Tá indo em direção aí à baixa pressão.
E o ar quente, ele tende sempre a subir. Então, há um encontro aqui dessas duas temperaturas diferentes, essas duas massas de ar diferentes, tá? O que vai acontecer, gente? Essa massa de ar quente, ela vai se introduzir dentro do ciclone, tá certo? Que é o que a gente chama de olho do furacão, tá? É muito legal essa parte, que a gente tem até os estudiosos, né, que eles têm os equipamentos e até os aviões que eles conseguem entrar no olho do furacão. Por que eles conseguem? Porque dentro do olho do furacão é quente e úmido, é estável. Fora o externo do furacão, que é aquela coisa que a gente assiste lá, que é aquela doideira, né? Então aqui, ó, ele introduz dentro do tornado, dentro do ciclone, tá? E forma o que a gente chama do olho do furacão, que é isso daqui. Então, sempre sabe quando a gente olha essa imagem, dá a impressão que lá dentro que deve ser turbulento. E não, é aqui dentro onde tá, cadê meu mouse? O ar úmido, tudo bem? E quente, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, até esqueci de pôr aqui, mas tem até as fotinhos dos aviões dentro daí desses ciclones, que é onde eles fazem o monitoramento, onde eles fazem os estudos desses casos, tá? Gente, por que tem que acontecer em primavera e outono? Por que tem que ser em mudança de estação? Porque você tem que ter chegada de massa de ar fria. Vocês concordam comigo que no verão não vai ter a chegada de massa de ar fria? É mais difícil acontecer? Tá? E no frio, o mar ele vai estar mais resfriado, ele vai estar com menos de 27 graus Celsius, tá? Então, por isso que a tendência é sempre acontecer nas estações de transição, tá? Para que tenha a chegada de massa de ar frio, tudo bem? Então, pessoal, de novo, né? Soa até meio repetitivo, né? Mas a ideia é sempre mesmo, né? Os ventos indo aqui de alta para baixa pressão. Só que aqui acontece que ocorre no mar. Quando ocorre aqui essa grande, né, diferença de pressão, tá? Você estava ali numa coisa que era estável, que estava tudo quente. De repente chega uma massa de ar fria, né? Temperaturas muito diferentes, assim, de forma súbita, acontece isso daqui, que são o desenvolvimento de furacões, ciclones e tufões, tá? Isso aqui, gente, são os ciclones tropicais, ou seja, aqueles que acontecem entre os trópicos, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre os ciclones extratropicais, tá? Lembra que eu comentei com vocês? E no Brasil, por que a gente não escuta tanto falar sobre isso, né? Apesar de a gente estar numa zona intertropical, o litoral brasileiro tem água de 25 graus Celsius, tá? Então, o nosso litoral aqui, ó, ele não tem a temperatura suficiente para se desenvolver um furacão, tá? Mas ele pode acontecer os ciclones extratropicais, tá? Ou seja, entre os trópicos é mais difícil acontecer no Brasil, por conta da característica do mar ter temperatura mais baixa, tá? Agora, extratropical, ou seja, fora da área intertropical, agora a gente está falando abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, tá? Aí pode acontecer no Brasil, que é o exemplo que eu vou dar para vocês agora. Então, a gente está falando de furacões, ciclones ou tufões que acontecem nessas regiões aqui, abaixo dos trópicos, tá? Então, o que acontece? Geralmente, essa massa de ar quente, ela sai, né, nos meses aí de transição, nos meses não, né, nas estações de transição. Então, ela sai aqui da região, né, do norte, da linha do Equador, e ela vai descendo em direção aos trópicos, tá? E essa massa fria também, né, por ser aí uma área de, uma estação de transição, essa massa de ar fria, ela sai dos polos e começa em direção também à linha do Equador, tá? No momento que há aqui o encontro dessas duas massas de ar, você tem forte diferença de pressão, tá? E aí é onde a gente vai ter vendavais de até 100 km por hora e aí uma série de consequências, tá? No caso do Brasil, houve um recente que chama... Recente não, né? Foi em 2004, tá? Mas é que esses eventos, eles ocorrem de forma mais esporádica, tá? Só que com menos intensidade. Mas em 2004, né, houve o furacão Catarina, porque ele aconteceu aqui na costa, no litoral de Santa Catarina, tá? E ele atingiu parte ali do litoral, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, e ocorreu alguns estragos ali no Brasil, tá? Então a gente destaca sempre esse, que foi algo assim pontual e que teve maior aí número de devastação,
tá? O que acontece, gente? Geralmente, quando há o encontro dessas duas massas aí, ocorre vendavais, ressacas no litoral, ou seja, né, essas águas chegando um pouquinho mais fortes no continente, e destruição de casas, enfim, são ventos aí com elevada velocidade, né? Então, algum estrago, e ainda mais o Brasil, que não é acostumado, né, com esse tipo de evento, a gente não tem infraestrutura, tá? Por exemplo, aqui na furacões que acontecem principalmente na região caribenha, onde tem aqueles países pobres, sempre acontece das casas ali destelhar, de ter um grande número de mortes, porque são países mais pobres, então não são preparados. Já nos Estados Unidos, que também é muito comum ter furacões, a gente percebe que o estrago é maior, porque eles já têm todos os equipamentos, as casas já são mais adaptadas para esse tipo de evento, tá? Então, quando isso daqui aconteceu no Brasil, dá para ouvir minha vizinha? Ela fala alto. Quando acontece, então, isso no Brasil, acaba tendo um pouquinho, né, de degradação ali no continente, porque a gente não é preparado para esses eventos, tá? Então, aqui, ó, fúria dos eventos, né? O ciclone atinge o sul de Santa Catarina e deixa 1 morto e 12 desaparecidos, tá? Então, aqui é um exemplo do ciclone Catarina que aconteceu no Brasil, tá? E os prejuízos que aconteceram aí em 2004. Belezinha? Outra coisa que é importante, gente, eles têm sentidos diferentes. Lembra que a gente discutiu os ventos alísios, né? E a gente sempre falava que os ventos alísios no hemisfério norte, eles têm o sentido anti-horário, tá? E no hemisfério sul, eles têm sentido horário, tá? Então, isso é muito importante que eles cobram no vestibular. Muitas vezes eles colocam essa imagem aqui para vocês falarem o nome do fenômeno e se ele está acontecendo no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá? Então, sempre quando você vê aqui eu consegui achar o gifzinho, né? Vocês perceberam que eu gosto de gifs. Se vocês verem aqui que ele está fazendo, né, o movimento, o sentido anti-horário, vocês já sabem que ele está acontecendo no hemisfério norte, tá? Por conta da movimentação, da rotação da Terra, dos ventos alísios, tá? Aqui a gente tem o exemplo do furacão Katrina, que aconteceu em 2005 nos Estados Unidos, tá? E aqui foi o furacão Catarina, que aconteceu no Brasil, tá? Ó, perceba aqui, ó, que eles têm sentido horário, tá certo? É importante lembrar, gente, que esses dois eventos, né, os furacões, ciclones e tufões, eles são formados no mar e eles são alimentados pelo mar, né? Não é aquela água quente ali de 27 graus Celsius com a massa de ar fria que faz com que tenha ventos de elevada velocidade, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes esses furacões, eles se formam, né? E tem ali a intensidade, a gente já vai falar sobre isso, né? O F1, F2, F3, F4, F5, né? Então ele tem categoria grande, né? De velocidade, de devastação. E quando ele chega no continente, ele perde essa velocidade, né? Ainda bem. O que acontece? Por quê? Essa velocidade aqui, ela é alimentada pelo mar. Então, quando ele chega no continente, ele perde muita força, tá? E daí, o nível, né? A devastação aí é um pouco menor. Tá? Então é importante lembrar isso também, por conta de eles serem formados, né, e desenvolvidos no mar, eles perdem a sua intensidade quando eles chegam no continente, tá? Então, de novo aqui, ó, anti-horário acontece no hemisfério norte, sentido horário acontece no hemisfério sul, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, ó, as escalas, né, de intensidade, a gente chama de F1, F2, F3, F4, F5, tá? Na categoria aí F1, são ventos de 119 a 153 km por hora. Já é bastante, né, pessoal? F2, de 154 a 177. F3, 178 a 210. F4, de 210 a 249. E F5, acima de 249, tá? Pessoal, outra coisa que é importante eu lembrar aqui vocês, né? É muito comum a gente ver, não vou conseguir, furacões aqui, tanto na região, né, da América Central quanto dos Estados Unidos, né? E muitos de vocês devem pensar, por que será que esses furacões, eles não vêm para o Brasil, né? Porque você está aqui tão próximo aqui,
tá? Outra coisa que é muito importante, né, pro manutenção desses eventos, né, é que não exista obstáculos, tá? É o que a gente vai falar até agora em tornados. Mas vocês vão perceber que aqui o Brasil tem uma barreira natural que nos protege desses furacões, principalmente aqui da América Central, tá? Que é a Amazônia. Ou seja, a floresta amazônica ela tem um dossel, né? Ou seja, a altura, o dossel das árvores é elevado, né? E isso ele tem uma característica de rugosidade, tá? Esse dossel, as folhas, né? As diferentes alturas das árvores, né? Isso a gente chama de rugosidade. E por conta desse dossel, né? Ser grande, ele barra a entrada, né? Ele dispersa esses ventos aí em elevada velocidade. Tá? Então, o Brasil aí, ele é privilegiado nesse sentido, tá? Podia muito bem esses furacões, né, virem em direção para nós, mas eles não vêm por conta aí da nossa barreira vegetal natural, que é a floresta amazônica. E os tornados? Os tornados, diferente dos outros que a gente está falando, ocorrem no continente, né? E tem que ocorrer, gente, em áreas onde não há barreira física para a formação do tornado, tá? A gente é muito comum falar de tornado nos Estados Unidos, né? Não tem os caçadores de tornados, tá? E diferente dos que ocorrem no mar, o tornado ele é muito mais rápido, tá, gente? Ele se forma, a gente fala que eles são efêmeros, né? Ele se forma e ele se dissipa muito rápido, tá? Mas ele também é tão devastador quanto, tá? E ele tem que ocorrer em lugares onde não tenha barreira física, ou seja, se tiver uma montanha, se tiver uma floresta, se tiver qualquer barreira física ali, ele já dispersa esse tornado, esses ventos, e ele acaba não tendo formação, tá? E onde que é muito comum a gente ver tornados é nos Estados Unidos, tá? Que eu falei que é onde tem os caçadores aí de tornados, tá? E eles vão ocorrer na planície central dos Estados Unidos, tá? Porque aqui a gente tem, né, nos meses de transição aqui, uma chegada de massa de ar fria, que vem da região norte, e uma massa de ar quente que chega aqui da região equatorial, dos trópicos, até o centro aqui da planície, tá? Então, diferentes pressões, tá? Brusca diferença de temperatura aqui e pressão vai favorecer a formação aí de tornados, tá? Por conta aqui de ser uma planície, a gente não tem obstáculos, né? Então elas conseguem se desenvolver aqui e acaba ocasionando aí alguns problemas, várias devastações das casas, enfim, tá? Os tornados não tem muito o que falar porque eles acontecem no continente, são mais rápidos, tá? E tem que ocorrer em áreas onde não tem influência do meio físico, tá certo? Pessoal, aula curtinha, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu deixei lá uma lista de exercícios para a gente fechar esse tema, tá? Mais uma vez, eu ressalto aí que se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar no WhatsApp, no nosso grupo. E é isso, tá? Como eu comentei, só falta a gente falar agora sobre climas do mundo, mas é facinho, e daí a gente vai para geomorfologia, que a gente vai fazer o estudo dos relevos, tá? É isso. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da aula. E é facinho, né? Mas é isso, geografia é uma delícia mesmo. Gente, se cuidem, fiquem em casa, se aqueçam, que tá frio. E é isso, me manda mensagem que eu tô com saudade. Um beijo, gente, até mais. Você me tem fácil demais. Cara, eu vou sempre começar cantando e finalizar cantando, porque vocês merecem descobrir esse dom musical meu.